Carlos Wizard, tenho certeza que vai explodir ainda mais. Abraço a todos que estão me acompanhando aí, Rogério, Caio, pessoal da Wine Show, Vitor, Fabrício, os instrutores Mastermind em geral aí de todo o Brasil. E logo mais estaremos conectando com Carlos Wizard Martins. Olha ele, já mandamos lá. Quero ver a participação de todos, mandem as suas perguntas. Eu já anotei algumas perguntas aqui também. Carlos Wizard Martins, que alegria grande recebê-lo aqui, meu amigo. Guto, satisfação é minha. Nessa sexta-feira, às 20 horas, conectado com você. Obrigado, hein? Muito bom, Carlos. Carlos, quero te dizer que é uma alegria imensa para mim e para todos nós que estamos acompanhando essa live, poder conversar contigo, falar um pouco mais e falar de algo tão importante e que vai tanto na sua essência, que é eu faço parte da solução. Como é que nós podemos ser protagonista na mudança do mundo? E vamos saudar aqui, né? Acredito que todos te conhecem do meu time. Essa grande live está sendo esperada por muitos, foi comentada ao longo aí de toda a nossa trajetória durante esse dia de hoje. E falando também um pouquinho de quem sou eu, como nos conectamos, né? Eu sou o Guto Carter, para aqueles que são os seus audientes que estamos aí, e nós nos conectamos por meio do treinamento que as suas filhas, a Thaís e a Priscila, fizeram. Tivemos a oportunidade de conhecê-las no Grupo Lead, e a partir daí criamos uma amizade, e boa parte das histórias que nós vamos contar aqui, que vamos falar aqui, elas já nos contavam ali nos bastidores o que estava acontecendo, que aumentava ainda mais a nossa admiração por você, Carlos. Então, aqui em nome da Fundação Napoleon Hill, da Mastermind e do grupo de Masterminds que está aqui nos assistindo, eu quero te saudar e que você seja bem-vindo nesse nosso bate-papo. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você, sua trajetória e pela bandeira que você defende do Napoleon Hill. Nós sabemos... notório a trajetória que Napoleon Hill construiu para influenciar milhões, não vou dizer milhares, são milhões e milhões de pessoas no mundo todo com os seus ensinamentos que já são centenários. Ele começou 100 anos atrás e até hoje as pessoas são influenciadas. Eu tive a experiência de uns 20 anos, mais ou menos, ir até a Califórnia assistir um seminário. E um velhinho de cabelo branco, assim, caminhando lentamente, ele deu um depoimento. Ele levantou, ele disse: olha, na minha pasta tem um livro que todo dia, antes de sair de casa, eu leio uma página, 2 ou 3. Eu pensei, ele vai tirar a Bíblia da pasta dele, né? Rapaz, quando eu vejo, ele tira assim, ele mostra Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Opa, pensa e enriquece, ó. Quem pensa enriquece. Tem edição nova aqui, ó. Espetáculo, realmente. É esse mesmo. Então eu pensei o seguinte: notório, é um livro notório. Aquele velhinho de cabelo branco não sai de casa e já fazia, sei lá, 20, 30 anos que ele lia diariamente, cara, o livro nunca vai ficar velho. Nunca vai ficar velho. São ensinamentos para a vida, né, Carlos? São ensinamentos que a gente leva para a nossa vida como lições de pais para filhos, né? Perfeitamente. E falando sobre pais e filhos, eu queria também fazer aqui, eu não podia deixar passar essa mensagem, essa homenagem, assim. Eu acredito muito naquela passagem bíblica que diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. E eu posso dizer que mais convívio eu tive com as suas filhas, com o Rafael também, o seu genro, e a partir dos frutos eu já pude perceber a grandeza de Carlos Wizard. E um dia, lá naquele evento em que fizemos juntos na Aloha, em Atibaia, onde eu falei para aquele grupo de 1.500 empreendedores e você estava lá com todo o entusiasmo que lhe é característico, você contou uma história profunda, de admiração ao seu Antônio, seu pai. E eu tive a grata surpresa de, na Páscoa, estar lá seguindo as suas redes sociais e ver a homenagem que você fez. E eu posso dizer, Carlos, que pelos frutos se conhece a árvore. Conhecendo você também, eu tenho certeza que o seu Antônio
e a sua esposa, a sua mãe, eles são pessoas emblemáticas aí nessa educação, nessa formação do caráter. Fala um pouquinho deles para a gente, para esse pessoal conhecer um pouco mais. Então é muito curioso como a influência do pai na vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto, a influência da mãe, eles fazem o melhor que podem com os recursos que eles têm, e muitas vezes limitados, mas eles não conseguem mensurar, eles não conseguem medir a influência de todo o seu exemplo na criação, na formação, na maturidade que os filhos acabam desenvolvendo. No meu caso, eu venho de uma família simples, na periferia de Curitiba. Meu pai motorista de caminhão, minha mãe era costureira, e os dois tiveram 7 filhos. 7 filhos? Uau! 7 filhos. Quando eu tinha por volta de 10, 11, 12 anos, o meu pai viajava pelo interior do estado do Paraná, e a coisa que ele gostava de fazer nas férias é me convidar para ir junto. E, rapaz, para mim, subir naquele caminhão e viajar com meu pai pelo interior do Paraná é como se hoje o cara saísse daqui para fazer uma viagem para a Europa, cara. Uau. Aquilo para mim era uma realização, um sonho. E, claro, naquele tempo, estradas de terra, estradas sem asfalto nenhum. Então, meu pai levava um baú. Nesse baú, ele comprava latinhas de comida, levava um fogareiro e um garrafão de plástico. Parava o carro na hora do almoço, próximo de um rio, ele montava o fogareiro, começava a abrir o baú, tirar as latinhas dali de dentro, ele cozinhava um arroz misturado com batatas. A única vez que eu vi na vida alguém cozinhar arroz com batatas, e ele dizia: meu filho, você pega esse garrafão aí, você vai lá no rio, enche o garrafão de água, e você volta aqui para fazer o quisuco. Quisuco com a água do rio. Exato, cara. Então, algumas lições que eu aprendi com meu pai, de criança ainda, até hoje carrego comigo, sabe? Que lindo. Porque, falando assim, conceitualmente, ele tinha uma virtude que hoje eu uso nos meus empreendimentos. Ele confiava e ele transmitia essa confiança, no caso, para mim. Eu vou te contar um caso aqui, já que você está puxando minha memória. Com 12 anos, ele me ensinou a dirigir no caminhão. Agora, imagina um garoto de 12 anos dirigindo numa estrada um caminhão. E ele dizia assim: filho, mais para a direita, mais para a esquerda, acelera, vai devagar, cuidado com a curva. Sim. E eu ia seguindo a orientação dele. Acontece que naquele interior do Paraná, de repente, rapaz, ele não estava falando mais nada, nem estava dizendo para aumentar a velocidade, nem para diminuir, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu comecei a pensar: eu estou indo bem, cara, com 12 anos, dirigindo esse caminhão. Quando eu olho assim do meu lado, rapaz, meu pai estava dormindo, cara. Caramba! Daí eu pensei: esse negócio não é brincadeira, esse negócio é de verdade. Eu dei umas buzinadas para ele poder se acordar, rapaz. Que loucura! Mas o que ele me ensinou com isso? Apesar de eu ser literalmente uma criança, ele tinha, assim, uma confiança extrema, ao ponto de me soltar um caminhão, né, para dirigir, ao ponto de dizer: olha, filho, vai lá você, e você vai catar água lá para fazer a nossa bebida. Às vezes nós chegávamos no mercado, ele vendia itens alimentícios, né? Então, às vezes, ele parava no mercado e dizia: filho, agora eu vou ficar no caminhão, você vai lá, fala com o dono da mercearia, do mercado, vê se ele está precisando de alguma coisa. Se estiver precisando, você volta no caminhão, você pega, você entrega, você cobra, você emite a nota fiscal e traz o dinheiro pronto para o pai aqui no caminhão. Boa! Cara, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo, cara. Eu fazia toda aquela operação como se fosse um adulto. Essa é uma maneira de colocar a gente para
para se desenvolver e para pegar o nosso melhor, né? E, Carlos, tem uma outra passagem muito rápida aqui, mas que tem tudo a ver com a história da Wizard, tem história de tudo, que é a história das fichas e do orelhão, que uma vez o seu pai, quando foi te dar um incentivo, ele disse para você, pega essas fichas, liga para todas as escolas e faz o seu negócio acontecer, né? Como é que é esse poder da palavra num momento de crise, de desespero, no momento onde a gente se vê muitas vezes diminuído e vem uma palavra de incentivo que pode mudar a nossa vida? Então, antes de chegar nesse exemplo clássico que você citou, e eu vou compartilhar com todos em detalhes, eu acho interessante como uma palavra de um pai ou uma palavra de uma mãe pode influenciar tanto o destino e também a autoconfiança de um filho. Depois de ter ido para os Estados Unidos. Passei toda a minha faculdade lá. Trabalhei por um ano em Ohio. Retorno para o Brasil. Sou executivo de uma empresa multinacional. E, de repente, eu tenho a sensação que o meu sucesso profissional não estava dentro da empresa. Estava em ter um empreendimento individual, separado, independente, ou seja, eu ia ter meu próprio negócio. Mas, apesar de eu já ser casado, já ter filhos gêmeos, a Thaís acabada de nascer, eu já tinha 30, 31 anos, ainda assim, cara, eu queria ouvir a opinião do meu pai. Por quê? Eu tinha um respeito, um carinho, uma admiração, uma confiança, e em determinado momento, antes de começar o negócio, eu fui falar com ele. Disse, pai, numa boa agora, hein? Eu já fui para os Estados Unidos, já trabalhei lá, já voltei, sou executivo, estou ganhando bem, tenho todos os benefícios da empresa, porém, estou pensando, estou achando que talvez, quem sabe, esse não é o caminho. Acho que eu estou pensando em montar o meu negócio próprio, vou dar aulas de inglês, montar uma escola. O que você me diz, pai? Querendo ouvir, né, a reação dele. Ele simplesmente me disse o seguinte, Guto, filho, segue o teu coração. Se você está sentindo que você vai ficar bem com a escola, com as aulas, e você vai ficar melhor do que você está lá na empresa, peça as contas, vai para frente. Cara do céu, aquilo ali eu peguei quase como se fosse a palavra de um anjo me respondendo, entende? Porque se ele dissesse, "Ih, a situação está difícil, cuidado, o Brasil é um país incerto, você está bem, estável, é melhor se continuar lá. Cara, talvez eu ficasse com esse trauma na minha cabeça, entende? Agora que ele disse assim, segue o teu coração, rapaz, aquilo ali, para mim, foi a lei. Então, você vê só, eu já tinha 30 e poucos anos, casado, 2, 3 filhos, cara. Então, uma palavra de um pai bem colocada na hora certa, no momento certo, tem um grande impacto. Mas vamos lá, a tua consideração, eu vou compartilhar com os amigos. Então, eu resolvo abrir minha escola e eu resolvo, então, pedir as contas da empresa qual eu trabalhava e meu pai, naquela época, estava se aposentando em Curitiba. Ele me manda um e-mail, né? Se naquela época eu tivesse e-mail, ele ia me mandar um e-mail. Um telegrama, né? Um WhatsApp, né? Ou ele faria uma ligação com o Zoom comigo. Naquela época, ele me telefonou. Ele disse, filho, estou aposentando. E se você quiser, eu posso passar alguns meses te ajudando. Aí, eu morava em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo, te ajudando, você que está começando agora teu negócio, não vou te cobrar nada, eu vou fazer isso simplesmente como um pai faz para um filho. Sim. E, claro, né, eu não ia dizer nunca ia dizer não para ele numa situação dessa. Eu, seja bem-vindo, pai, venha mesmo. Estamos precisando de ajuda aqui. Mas no fundo, Guto, eu fiquei pensando, eu estou montando uma escola de inglês. Eu desenvolvo material didático. Eu crio métodos, eu crio lições, eu dou treinamento. Meu pai não fala uma palavra de inglês. Ele não é professor. Ele passou a vida inteira num caminhão. Como será que ele vai me ajudar? Só se ele vier aqui para cuidar dos netos. Ele cuida dos netos e eu vou trabalhar. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Ele chegou no final de semana, ele com a minha mãe, e daí ele já começou a conversar dos negócios. Ele disse, meu filho,
Você podia me explicar como que é o teu negócio? Como que você vai ganhar dinheiro com ele? Eu disse, olha, pai, tem duas maneiras. Primeiro, eu dou aula, eu sou professor, então eu vou ganhar dinheiro dos meus alunos. Essa é uma frente que eu tenho. E qual que é a outra? A segunda, pai, eu escrevo material didático e eu pretendo vender esse material didático para os professores. Eles vão usar o método, vão usar a marca, o sistema, eles vão ter os alunos deles e eu vou fornecer o material didático para eles. Daí, olha só a sabedoria dele. Ele disse, mas filho, você acha que você vai ganhar mais dinheiro dando as tuas aulas para os teus alunos? Ou você acha que você vai ganhar mais dinheiro você vendendo o material para os professores? Eu disse, olha, pai, de verdade, eu acho que eu vou ganhar mais vendendo os materiais. Porque os alunos, eu tenho um limite, né, de tempo de aula. Agora, professores, eu posso ter quantos professores eu quiser no Brasil afora. Ele disse, então, a tua riqueza está no fornecimento do material didático. Eu disse, é isso mesmo, pai. Ele disse, então tá bom. Então prepara uma caixa com material e segunda-feira nós vamos pegar a Brasília azul que eu tinha na época, e a gente vai sair para vender o material. Cara, a hora que ele disse isso, eu pensei, será que ele está pensando que vender material é igual você vende pastel na feira, cara? Que é só apresentar e faz uma fila de gente querendo comprar. Eu disse assim, né? Pai, mas só para eu entender, nós vamos vender esse material aonde? Ele disse, a gente vai vender no interior. A gente vai para Rio Claro, a gente vai para Araras, a gente vai para Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, vai para Bauru. Eu disse, pai, mas aonde que a gente vai encontrar os professores? Eu disse, meu filho, o professor trabalha em escola. A gente vai nas escolas. Pronto. Eu disse, mas pai, como que a gente vai chegar nesses professores? Ele disse, meu filho, você tem que comprar umas tirinhas assim de ficha telefônica, compra aí umas 3, 4 tirinhas, a gente chega lá, compra um jornal, vê a seção de classificados e começa a ligar um por um dos professores da cidade. Daí ele falou o seguinte, meu filho, eu estou estranhando você, cara. Você já foi para os Estados Unidos, você já se formou, você já é um executivo, você ainda não aprendeu que o negócio só existe se for para vender, vender, vender. E ligando, né? Demais. Essa história, para mim, ela é um marco pela simplicidade do ensinamento, mas pelo respeito e pelo carinho que você traz até hoje a esses ensinamentos passados de pai para filho e com questão de dizer o quanto o seu Antônio foi importante em toda essa trajetória. E aí, posso te dizer com muito orgulho, Carlos, que são como o Antônio, pais como você, porque também conheço frutos do seu relacionamento com a dona Vânia, e fazem modelá-lo como pai, nessa essência, nessa vontade, nesse desejo, e com a graça que eu tenho com meu pai também. Inclusive, minha segunda live nessa quarentena foi com meu pai. Eu falei, pai, vamos entrar ao vivo e falar sobre a vida e sobre esse momento. E é muito bom ter esses ensinamentos de pai para filho. Eu queria fazer agora um link, um paralelo que tem tudo a ver com pais e filhos, que a sua vida ela está repleta de família, fé e esse desejo de mudar o mundo. E aí, quando eu digo fé, eu digo com muito respeito e admiração, porque nada mais é que o nosso reconhecimento ao nosso Pai Celestial, que está acima de tudo, cuidando de cada um de nós. Então, é uma relação filial também, é uma relação muito, muito bonita que eu vejo na sua família. E eu queria levar para aquele momento, o momento do seu maior empreendimento, o momento onde você se vê diante de uma situação nova e de um novo desafio. E aí as palavras dos seus pais e dos seus filhos também foram importantes para tomar as decisões, que é o projeto Roraima. Como é que foi isso, Carlos? Então, eu vou compartilhar a experiência de Roraima, mas enquanto você falava do seu pai, me veio à mente duas experiências que eu vivenciei com meu pai, que também ficaram gravadas. Então, vou compartilhar com os colegas que estão sintonizados conosco, e em seguida eu falo de Roraima.
Tá. Numa dessas viagens que nós fizemos pelo interior do estado de São Paulo, em busca de professores, nós paramos certa vez num colégio. Falamos Ah, com o diretor do colégio, dissemos que estávamos trazendo uma metodologia nova para ensinar inglês e nós tá. gostaríamos de apresentar para ele e para os professores de inglês. Daí ele convidou lá dois, três professores, uma professora, mais ele. Sentamos lá com a coordenadora do curso, Ah, uma bela sala, uma mesa redonda, e o meu pai, assim, foi começar a explicação, ele pediu licença para o diretor e disse, professor, sendo que nós vamos falar aqui sobre uma metodologia nova de inglês, você prefere que a reunião seja feita em português ou em inglês? demais, demais, demais. Um se olhou para o outro, assim, os professores falaram, você vai desculpar, mas o nosso inglês ainda é muito básico, muito básico, rudimentar, dá para ser em português. Ai, ele ganhou os Daí o argumentos. meu pai disse, então tá bom, deixa que eu fazer a explicação em português. Uau! Mal sabiam eles, Guto, que meu pai não falava uma palavra em inglês. Atitude, né, Carlos? Isso é ter Atitude atitude, é total. saber fazer na hora certa aquela intervenção e, de fato, ele tinha você ao lado dele para tocar a reunião em inglês, né? E uma outra vez nós estávamos voltando tarde, de noite, já para Mogi Guaçu, e nós passamos na Anhanguera, na cidade de Americana. E É. lá ele tinha recebido uma indicação de uma professora chamada Mônica. Era uma chilena que dava aulas particulares de inglês na cidade e ele resolveu que queria passar na casa da Mônica. Mas, de Uhum. fato, Guto, eu olhei no relógio, É. aquele tempo que não tinha celular, a gente dependia de ver a hora no relógio. Hoje você olha Uhum. no celular, né, cara? Eram mais de 10 horas da noite. Eu disse, pai, não vamos na casa da mulher. A mulher está dormindo uma hora dessa. Não, Uhum. filho, nós já estamos aqui na estrada, damos uma passadinha lá, essa é uma oportunidade para ela, e nós já estamos aqui, a gente vai economizar tempo, economiza gasolina, e sabe como que é, filho e pai, você acaba cedendo, né? Fomos Sim. até o endereço, não tinha o Waze para levar, né? Só uma mapinha na É, mão. naquela época eram os mapas rodoviários e depois os mapas dos guias, né? Chegamos até a casa da dona Mônica. Rapaz do céu, tudo escuro, não tinha uma luzinha acesa na casa. Olhei no relógio assim, mais de 10 horas. Meu Hum. pai não pensou duas vezes. Vamos bater palma, filho. Ué, não perde a viagem, né? O Eu só não a sei que gente nós já tem. batemos palma. A mulher, rapaz, a gente viu assim que acendeu uma luz, sabe, no quarto. Ela pega assim e abre a janela, só uma frestinha, É. e vê aqueles dois lá no portão. Rapaz, essa live aqui está me trazendo memórias fantásticas, cara. Ei, coisa linda. Essa é. Da- É. Daí, o meu pai falou assim: a senhora é dona Mônica? Eu sou dona Mônica. Esse é meu nome Antônio, esse é meu filho Carlos, e nós trouxemos aqui o método para a senhora. Às 10 horas da noite é um A presente mulher, para dona a Mônica. mulher de camisola, Guto. Que loucura. E que coisa boa. Você falou uma coisa, Carlos, que essa live está te trazendo esse sentimento e é justamente isso que é o objetivo dessa nossa conversa. Eu lembro que naquele evento que a gente foi da Aloha, a gente falava da Aloha essencial. E para mim, uma das coisas mais importantes que a gente tem é preservar a nossa essência, a origem de onde nós viemos, para onde nós iremos. E um dos grandes conselhos que muitas pessoas dão aí é assim: esteja próximo de pessoas grandes, afaste-se daqueles que são menores. Eu sempre questiono, eu digo assim, por quê? Por que muitas vezes se afastar das nossas origens? Às vezes é um amigo de infância que você tem, às vezes é um amigo de origem muito simples e que traz tanto ensinamento. E algumas pessoas, sem interpretar bem, talvez, o que o autor quis dizer,
começam a se isolar de um lado e querer se aproximar de gente grande de forma forçada. E aí perde a sua essência. Enquanto quando somos essência, quando somos quem nós somos, os valores que nós temos, nós podemos ser muito maiores, porque a grandeza está nessa individualidade. Esse lado essencial do Carlos Wieser, da família, das empresas, e eu tive uma participação assim, acompanhando muito de perto o crescimento da Aloha e a Aloha essencial, os óleos essenciais, que são tão importantes. Como que é para você, Carlos, esse Carlos essencial? Então, eu acho que você citou muito bem na sua introdução, na sua abertura, que a minha trajetória está fundamentada em três aspectos. Primeiro, a família, desde meu pai, minha mãe, meus irmãos, e atualmente, então, minha esposa e meus filhos. Segundo aspecto é a fé, e a fé tem sido sempre um norte na minha trajetória, no meu roteiro, no meu momento de decisão. E o terceiro, eu acho que é esse talento empresarial. E eu acho que aqui é importante a gente citar esse talento empresarial, porque muitas vezes a pessoa tem um dom, uma habilidade, ela tem uma capacidade que ela mesma não conhece que tem. Por exemplo, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, sinceramente, Guto, eu não fazia a menor ideia o que eu ia fazer depois da formatura. Daí eu precisei tomar uma decisão racional. Eu não tenho inclinação para a área A, B ou C, eu não sei qual o curso que eu devo fazer, mas eu só sei de uma coisa, que eu preciso ter uma formação acadêmica, uma formação superior. Isso faz parte de um roteiro para a pessoa se sair bem na vida. Então não vou ser eu agora o ignorante de pensar que eu sem uma formação eu vou conseguir vencer. Não, jamais passou isso pela minha mente. Embora eu não soubesse o que ia fazer. Bom, como que eu pensei racionalmente? Então, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, voltamos lá, era a década de 80. Começava a surgir no Brasil os primeiros computadores, que eram gigantes, e as grandes empresas apenas que tinham, não existiam ainda computadores pessoais, mas naquela época, quem tivesse uma formação em computação, com certeza ia ter um bom emprego, um bom salário, ia estar com uma estabilidade. Então eu tomei uma decisão racional. Se eu vou passar lá 3, 4 anos nos Estados Unidos, é essa área que eu vou estudar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui, me formei, terminei, consegui um belo emprego e voltei empregado para o Brasil. Então, olha só que, embora eu não soubesse, e embora eu não tivesse nenhuma inclinação, e nem sabia qual que seria o meu futuro empresarial, meu futuro profissional, eu agi pela razão. E a razão me levou a todo esse resultado. Uau. Então, essa é uma dica que eu passo também para muitos jovens que às vezes dizem assim, não sei o que fazer, eu não sei qual curso eu vou seguir, eu não sei qual é a área melhor. Cara, toma uma decisão racional. Mesmo que você não tenha afinidade, que você não tenha o talento, a inclinação para aquilo lá, faça uma coisa que seja racional. E depois a situação, a oportunidade vai aparecer na tua vida. Essa tem sido a minha experiência. Olha, esse é um dos pontos que nos nossos treinamentos a gente diz, tenha critérios para a tomada de decisões. E os critérios, eles nos levam naturalmente à razão. O coração é super importante, é aquele combustível, é um impulso para você se lançar. Mas tem que decidir primeiro, tomar as decisões com critérios. Os critérios facilitam as nossas decisões, né, Carlos? Perfeitamente. E nesse aspecto, eu fico às vezes pensando na minha vida em retrospectiva. Sim. Bom, o que teria acontecido se eu não começasse a aprender inglês na adolescência? Talvez eu nunca tivesse ido para os Estados Unidos. Bom, o que teria acontecido se eu nunca tivesse me formado na universidade que eu me formei? Talvez, cara, as portas que se abriram para mim nunca tivessem sido abertas. O que teria acontecido se eu resolvesse permanecer na empresa e não me desligar e não começar um negócio? Então, com certeza, todo esse desdobramento não teria acontecido.
Então, existem alguns momentos na vida, na trajetória de cada pessoa, que ele vai ter que tomar uma decisão que vai ser um turning point. É um ponto que, literalmente, vai dar uma nova perspectiva, um novo horizonte, um novo rumo. E cada pessoa vai ter esse momento em diferentes fases da vida, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, e ali é que acaba despertando um novo momento, um novo horizonte. Novo momento. E eu costumo dizer também que essa trajetória é semelhante à travessia de um túnel escuro. Você gostaria que o túnel fosse bem iluminado, bem sinalizado, e que você tivesse toda a segurança. Mas esse túnel não existe nessa condição. O túnel do sucesso, geralmente, ele é escuro. E você tem apenas uma lanterna que te dá um facho de luz de 1, 2, 3 metros. Mas se você tiver a confiança em si e a confiança no projeto, e você caminhar aquele 1, 2, 3 metros, você vai ter mais 1, 2, 3 metros de luz. Se você ficar estagnado, paralisado, amedrontado, a bateria vai acabar, você vai ficar no escuro total e você não vai chegar a lugar nenhum. Uau, mas que analogia maravilhosa, Carlos. O túnel do sucesso é escuro e nós temos uma lanterna para iluminar o nosso caminho e a serenidade a nosso favor. Uau! Carlos, falando então do maior empreendimento, eu prometi na live que o Carlos Wieser diria qual é o maior empreendimento dele, que está fresquinho aí. Eu que sou agente literário, inclusive tem um livro lá na Buzz, do Caio Carneiro, os 2 livros lá com o Anderson. Abraço para o Anderson, abraço para o Caio Carneiro, para os meus autores também, gigantes. E tive a oportunidade de devorar o livro Há um Diamante em Mim, está aqui inclusive comigo, Há um Diamante em Você, né? Eu li em mim aqui. Maravilha. Foi um livro que também conta muitas histórias e fala muito sobre a Aloha. Naquele nosso congresso que estávamos juntos, você lançou esse livro. Eu tenho aqui minha versão autografada, com muita honra. E nessa maior empreendimento, nesse maior empreendimento que você colocou, então a base dele você já falou, é família, fé e o empreendedorismo. E eu tive a oportunidade de ler o livro e degustei ele de um dia para o outro também, de uma maneira... Eu adoro leitura e foi de uma maneira muito agradável. Lá está muito evidente, Carlos, que a família, a fé e o empreendedorismo são os pilares que te levaram a Roraima. Mas muita gente até hoje, alguns nem sabem, outros não entendem. Por que o Carlos foi para lá? Conta um pouquinho dessa história nessa versão. Eu achei em especial do livro um momento que você fala assim: as histórias que eu conto na palestra é essa. Mas tem uma outra que agora eu vou contar para vocês. Adorei. Quem ainda não leu vai ter a oportunidade de ler. Conta para gente como é que foi esse tripé para essa tomada de decisão, talvez uma das mais radicais que você precisou tomar, né, Carlos? Tá bom. Então, eu vou contar a história verdadeira. Pode ser, Guto? Claro, é que eu quero, é que todos esperam aqui. Então, eu vou contar a história folclórica e vou contar a história verdadeira. Tá. O folclore que eu conto é o seguinte, que toda pessoa tem 4 fases durante a sua vida. Do nascimento até os 20 anos é a fase da educação, formação, conseguir se qualificar. Dos 20 aos 30 anos é a fase da definição. Ele vai se projetar, ele vai se planejar, ele vai se definir, onde é que ele vai ter o sucesso dele. Vai ser empreendedor, vai ser um servidor público, vai fazer concurso, ele vai morar no exterior, ele vai se definir. Dos 30 até os 60 são os anos da realização, ou seja, ele vai buscar conquistas e realizar seus sonhos. Quando a pessoa bate nos 60 anos, como eu, daí ele tem 2 metas. Primeira é a curtição, ou seja, aproveitar tudo que ele construiu. E segundo é a contribuição. Quando eu dou essa resposta, todo mundo fica emocionado, aplaude, as pessoas gostam. E eu fico feliz, né, que dei uma resposta satisfatória. Mas, de verdade,
essa não é a razão porque eu fui para Roraima. Então Tá. agora vou contar aqui para o Guto, que já sabe, repetindo para ele, mas para todos que estão conosco Muito aqui, bom. a razão pela qual eu fui para Roraima é devido ao amor de uma mãe por seu filho. Perfeito. Daí alguém vai perguntar, Carlos, aonde que entrou a mãe, onde que entrou o filho, quem é essa mãe e quem é esse filho? E a resposta está nesse livro, gente. Meu maior Maior empreendimento. Gente, empreendimento. genial. Esse livro vale uma vida, vale cada página. Eu realmente tive a oportunidade essa semana de adquirir e ler, e ele está em versão PDF. E é uma aula, Carlos. Eu digo que a história do Nicolas e a maneira, a gente ouviu durante o treinamento, a gente tem vários momentos das palestras e a Priscila e a Thaís contavam casos muito interessantes da infância, de conquistas e de valores que nos ensinaram muito. E uma das histórias é justamente a que você coloca lá, que Nicolas, pega a bola. Essa questão do como que uma criança chegou na vida de vocês, um filho que Deus lhes enviou, ele consegue, de uma maneira totalmente ingênua, inesperada, uma maneira, eu digo até divina, porque foi um anjo que Deus enviou na vida de vocês, impactar tanto e gerar tanto bem por onde ele passa, como Nicolas, e além de tudo, onde vocês foram pelo amor da Dona Vânia pelo Nicolas. Que linda história. Então, obrigado aí, Guto, pela sua avaliação. Eu posso observar que você tem uma sensibilidade muito grande, que você pegou a essência de toda a mensagem do livro. E somente para dar um gostinho do conteúdo para os queridos amigos e amigas que estão sintonizados conosco, eu gostaria de compartilhar que eu tenho 2 filhos adotivos. Um se chama Nicolas, e esse livro é dedicado ao Nicolas e a todos os pais que tiveram a missão de cuidar de um filho especial, como eu e Vânia tivemos, e o seu irmãozinho Felipe. Acontece que dentro da cultura da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, quando o rapaz tem 18, 19, 20 anos, ele se prepara para partir para uma missão. Acontece que os 2 garotos, desde criança, sempre diziam para a gente, quando chegar a época certa, nós vamos partir para a missão. Então, eles eram pequenos, eram crianças, eram jovens, adolescentes, e sempre diziam. Mas o que você vai descobrir, o leitor, que o Guto já sabe, é que o Nicolas, ele, quando nasceu, foi identificado com algum tipo de síndrome de Asperger, autismo, alguma deficiência que ele cresceu com essa situação. E quando o garoto está, então, prestes para partir para a missão, ele tem que se submeter a uma bateria de exames para saber se ele vai dar conta de 2 anos, trabalho voluntário, tem todo um regulamento, tem toda uma rotina, tem todo um trabalho que o garoto desenvolve. E o irmão dele mais novo, né, que já estava com 18 anos, já passou no exame, já estava com a designação para ir para a Califórnia, e o Nicolas ainda estava no processo de avaliação. Finalmente, disseram, olha, nós vamos ter que fazer uma consulta médica para analisar a questão psicológica dele, porque o que nós queremos é proteger o garoto, não queremos colocar ele numa situação de risco. Beleza. Então, eu e Vânia colocamos o garoto no carro, vamos até São Paulo, dirigimos lá 1 hora, 2 horas, até chegar na consulta. O doutor recebe o garoto, então, com 20 anos, e passa mais de 1 hora trancado lá no consultório. E eu, com a minha esposa, do lado de fora, parecia até pai, assim, que está esperando o nascimento do filho, sabe? Porque dali ia sair a resposta, né? O garoto ia para o trabalho de 2 anos da missão dele, ou ia ter que amargar a frustração e a decepção e toda aquela questão de questionamento, por que os outros foram e eu não fui. Eu só sei que a hora que os 2 saem do consultório,
Uhum. O médico não diz nada, nenhuma palavra, nenhuma esperança, nenhum sinal. Ele disse: vocês aguardem, daqui 2 semanas vocês vão receber o resultado. Gente, Uau. eu queria morrer. Minha mulher já Duas começou a semanas mais chorar. longas. Minha mulher já começou a chorar por dentro naquele momento, porque a gente já sabia qual que era a resposta, né? Uhum. Finalmente, depois de 2 semanas, nós recebemos: olha, ele não foi aprovado no teste psicotécnico, psicológico, ele não vai poder ir nessa missão. Uau. Gente do céu, e agora? Como falar isso para o garoto, né? Porque se ele já Sim. tinha uma certa dificuldade de entendimento, agora tem que entender tudo isso. Agora Será que ele vai se sentir rejeitado, discriminado? Qual que vai ser a reação dele? Eu sei que vamos deitar e minha mulher, ela, de repente, tem as inspirações dela, né? Quando ela acorda, diz: Carlos, eu já sei o que nós vamos fazer. O que que é, meu amor? Nós vamos sair os três numa missão. Eu, mãe, você, o pai e o Nicolas. Nós vamos os três juntos. Eu disse: eu acho a ideia interessante, meu amor, mas deixa eu entender. Você está dizendo que eu estou indo nessa missão e você também? Daí ela disse: é, o que que uma mãe e um pai não faz por causa de um filho? é Eu disse: bom, verdade. tem uma outra coisa, né? Eu não sei se existe essa possibilidade, porque eu já vi falar que casal pode se submeter a um chamado como casal. Agora, um casal e mais um filho junto, um adulto, né? 20 anos. Eu só sei que nós fomos então fazer a consulta e nós Uhum. fomos questionar se essa possibilidade existia. E, para nossa surpresa, Guto, naquele mesmo dia, naquela mesma semana, naquele momento Uhum. que nós fizemos a consulta, nós recebemos a informação de que a igreja estava em busca de um casal para Uau. passar 2 anos em Roraima. E a hora que eles receberam a nossa ligação, eles simplesmente disseram: eu acho que essa é uma resposta de Deus para a nossa Perfeito. oração. Perfeito. Agora, eu não vou contar o resto da história, Não, porque o não, não. Guto já Mas, sabe. mas essa história, ela é o alicerce e ela envolve família, fé, e a partir daí vem o empreendedorismo. E esse é um ponto que eu queria colocar, Carlos, que essa história não começou com o empreendedorismo no foco. Ela começa com a família e fé, os dois Exato. alicerces primordiais. E o empreendedorismo está dentro de cada um de nós. E é a partir da nossa essência, é a partir da nossa atitude, é a partir do nosso lado, seu Antônio, que essa eu vou ter que perguntar, porque aqui já tem uns 50 comentários, né? Que vai lá, bate na porta da dona Mônica para vender um treinamento às 10 horas da noite, que mora o nosso empreendedorismo. A pergunta é: a dona Mônica comprou o treinamento? Se eu não finalizar essa pergunta, eles me matam aqui. Comprou ou não comprou o método? Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é com muita satisfação que cada vez que eu compartilho essa experiência eu me emociono, porque de fato a dona Mônica aceitou usar o material, porque naquela Uau! época era apenas um material didático, mas a história não termina aí. Mais tarde, ela, seguindo seu espírito empreendedor, ela resolveu abrir a escola Wizard na cidade de Americana. Portanto, a primeira escola Wizard da cidade de Americana foi de Que propriedade lindo! da dona Mônica Maluf, uma chilena. Que lindo! E seu Antônio foi o grande incentivador daquele chamado. Tá Eu aí. não sei o que teria acontecido se nós tivéssemos seguido reto a estrada e não tivesse parado. Talvez Com tivesse certeza. dado certo, talvez sim, talvez não, mas não Claro. muda o fato que às 10 horas Dona Mônica nos atendeu e foi fechado o negócio naquela noite. Uou! Uau! Uma aula de vendas aqui, como eu acho que qualquer um aqui gosta de ter e é um presente. Obrigado, Carlos. Carlos, agora falando, como é que eu posso fazer parte da solução junto com o Carlos Wizard? Nós temos agora 14 minutos. Como que eu posso fazer parte dessa solução? E eu, Guto, já aderi a esse projeto, já entrei, já fiz a aquisição do meu livro, a minha doação, mas como é que a gente faz para que eles, para que
cada um aqui que já até afixei aqui, o Pedro, muito obrigado, Pedro, me mandou aí o site, eu faço parte da solução.com.br. Como é que eles podem ajudar? Então, olha só, gente, durante esse período de 2 anos que passamos lá em Roraima, eu tive a oportunidade, eu tive o tempo, tive a inspiração de escrever esse livro. Sim. Meu Maior Empreendimento. E esse livro, então, relata o porquê, relata todo esse início que eu contei da história do Nicolas e a nossa chegada lá, e a grande surpresa que eu não vou contar agora para vocês, vocês vão ter que ver no livro, o que aconteceu no momento em que o avião pousa em Roraima. Perfeito. Eu acho que ali foi o grande milagre e o grande, assim, o despertar de toda essa missão. Foi o momento que nós pousamos em Boa Vista pela primeira vez, os três, né? Eu, Vânia e Nicolas. E relata, então, todos os 2 anos de experiência que passamos lá. Uau. Conforme citou já o Guto, é uma história de fé, é uma história de família, mas ela está totalmente recheada com princípios e conceitos de empreendedorismo. Porque, passados 2 anos, nós auxiliamos mais de 12 mil refugiados a sair de lá e recomeçar a vida com dignidade em vários estados do país, e nós transportamos todo esse povo a custo zero. Eu não gastei 1 centavo, nem a Vânia gastou, e nós conseguimos transportar esse povo todo. E todas essas histórias estão relacionadas, relatadas, narradas no livro. Agora a pergunta é, Carlos, você está pretendendo vender esse livro? Você está pretendendo fazer um comércio com esse livro? Então eu vou contar para vocês, queridos amigos e amigas, que quando eu retornei de Roraima, há 1 mês, depois que fecharam a fronteira e o coronavírus apareceu, eu estava com o livro pronto, arte pronta, conteúdo pronto, tudo já realizado para a gente lançar o livro. A editora Buzz chegou para mim e disse, Carlos, não adianta lançar o livro agora. Livrarias fechadas, papelaria fechada, shopping fechado, comércio fechado, o livro vai amarelar. Você precisa esperar pelo menos 6 meses. Vamos lançar esse livro no Natal. Gente, para quem é empreendedor, esperar o Natal chegar, isso dá um mal-estar, dá uma tremedeira no corpo, isso dá um desequilíbrio, cara. Eu só sei que há 10 dias, não faz mais que 10 dias, eu acordei às 3 horas da madrugada, não consegui mais dormir, pensando no tal livro. E daí, de repente, veio a inspiração. Carlos, você vai lançar esse livro já. Você não vai esperar o Natal. Porém, esse livro não vai ser vendido. Ele não pode ser comprado por dinheiro. Ele vai ser doado a todas as pessoas de bom coração, dispostas a contribuir numa causa humanitária para fazer o tratamento, atendimento das vítimas do coronavírus. E você vai desenhar um sistema, você vai elaborar um website, você vai criar uma plataforma, de modo tal que a pessoa possa fazer uma doação. Essa doação pode ser de R$ 9,00, de R$ 49,00, de R$ 99,00, R$ 990. Cada pessoa faz a doação que desejar. Vai ter acesso ao livro e não somente isso. Para cada doação que você receber, de R$ 9,00, vamos supor, você vai tirar R$ 9,00 do seu bolso e vai dobrar a doação recebida. E se a pessoa deu 99, você vai tirar 99 do seu bolso e vai dobrar aquela doação. Você dobra a doação dada. Dada, exatamente. Uau. E planejamos ter 100 mil pessoas participando desse movimento. Uau. Eu faço parte da solução. Vamos arrecadar 1 milhão e eu vou tirar 1 milhão do bolso para completar 2 milhões e destinar 100% desse valor para ações humanitárias agora de combate ao coronavírus. Então, você, estimado amigo, estimada amiga que está sintonizado conosco hoje, fica aqui já o meu convite. Sim. Assim que a gente terminar a nossa live, você vai entrar no site Eu Faço Parte da Solução.com.br e vai ter acesso a esse livro que vai te inspirar, te iluminar, vai te enriquecer mentalmente e você vai estar contribuindo por uma causa social de grande impacto.
E, Carlos, teve uma live que você fez com o Edgar Ueda, acho que antes de ontem, e aí você falou assim: aquele dia eu fui dormir e eu não conseguia pregar os olhos. E me veio essa inspiração. Então, hoje, quando você for dormir, lembre-se que aqui tem uma história maravilhosa, humanitária, de família, de fé, de empreendedorismo na área humanitária. Isso é lindo demais. Colocar todo o seu empreendedorismo, o empreendedorismo do seu grupo, dos seus parceiros, cada um que te dá as mãos nessa caminhada pela vida e fazer a sua parte. Eu faço parte da solução. E hoje nós, cada um de nós, temos a oportunidade de, juntos com o Carlos Wieser, abraçar essa causa e fazermos parte. Agora, não só isso, né, Carlos? Isso é o que a gente vai fazer juntos, mas a partir dos ensinamentos do livro, a partir desta motivação, que cada um busque em si o que pode fazer de diferente para ser a solução nesse momento. A solução nesse mundo de incertezas que nós estamos vivendo. Porque a solução, ela só consegue chegar se nós tivermos a atitude. Não é mesmo, Carlos? Perfeitamente. E foi interessante que essa semana eu recebi um comentário nas mídias sociais dizendo o seguinte: Carlos, eu não entendo uma coisa. Se você tem todo esse dinheiro que você acumulou ao longo dos anos e você está fazendo essa causa para levantar 2 milhões e você está dando 1 milhão do seu bolso para contribuir, por que você não faz logo uma doação de 2 milhões e se livra de todo esse problema de fazer campanha, de fazer live, de contar com apoio e tudo mais? E a resposta, meu caro Guto, e queridos amigos e amigas que estão sintonizados conosco, é muito simples. Se eu quisesse, de verdade, gente, eu podia fazer isso. E não ia fazer diferença nenhuma na minha conta bancária. Eu simplesmente faria o cheque, está aqui, 2 milhões, e daria para a causa. Mas sabe aonde que faria diferença? Em você. Uau! Porque obrigado. Hoje a minha missão é ajudar você a desenvolver o espírito de doação, de contribuição, de você participar de uma causa e você sentir o impacto na sua vida. Porque eu aprendi essa lição lá atrás, ainda quando eu era recém-casado, eu ganhava um salário mínimo por mês. Na nossa lua de mel, eu e Vânia fizemos um pacto com Deus, que a receita, o salário, a renda, todo o dinheirinho que passasse pela nossa mão, a gente ia separar o dízimo que era de Deus, e a gente ia separar uma parte para caridade, para fazer o bem, para ajudar as pessoas menos favorecidas. Então, olha só que eu aprendi esse princípio na minha pobreza, com um salário mínimo. Mas eu acho que Deus foi tão generoso, foi tão bondoso, que nos abençoou com muito mais do que nós jamais podíamos imaginar. Então, se engana a pessoa que diz o seguinte: eu não faço caridade porque eu não tenho. Tem sim. Tem. E se engana também aquele que diz: bom, o dia que eu for rico, milionário, tiver dinheiro de sobra, daí eu vou fazer caridade. Não. Deus não gosta de gente assim. E se não faz hoje, talvez nem fará lá, né, Carlos? E possivelmente não faz hoje. Se não faz na pobreza, também não fará na riqueza. Napoleão Hill mapeou as competências dos líderes de êxito e um dos princípios, o 16º, é a regra de ouro. Fazer o bem, né? É literalmente isso, a regra de ouro. Então, faça você também parte dessa corrente do bem. Vem conosco, você que é mastermind, com a regra de ouro, que Napoleão Hill tanto fala que é bom, faça a sua parte. Esse ato aqui hoje, eu faço parte da solução, é um start, mas que ele motive dentro de você o que você pode fazer de diferente para virar essa chave, para virar aí dentro de você essa pegada. Carlos, 5 minutos a gente tem para terminar a live. Eu queria suas considerações finais, mas já fazendo uma pergunta que o Felipe, que é um participante Mastermind, mandou. Ele diz assim: Carlos, qual que é seu último pensamento antes de dormir e o primeiro ao acordar? E a partir desse pensamento eu queria que você fechasse com as suas considerações. Muito bem. Então,
Antes de eu falar qual que é o meu último pensamento e o meu primeiro pela manhã, eu gostaria de dizer nesses 4 minutos e 30 segundos que temos pela frente, que se você realmente está em busca de sucesso, realização, de conquista, em primeiro lugar, acredite em você mesmo, nos Perfeito. seus dons, talentos, habilidades. Segundo, acredite em Deus, que pode te iluminar a mente, pode te dar soluções, pode te dar sabedoria, inspiração, pode te dar os melhores caminhos. Terceiro, acredite nas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que Deus coloca no seu caminho, na trajetória da vida. Quarto, acredite no seu potencial. Você tem uma capacidade gigante dentro de você e precisa ser explorada, e você tem uma riqueza enorme. E quinto, acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem. Acredite que você vai alcançar, que vai buscar e que vai vencer. Qual que é o pensamento que eu tenho todas as noites, quando eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro à noite? É um pensamento de gratidão. Eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço pela esposa, pelos filhos, pelos negócios, pelos companheiros, pelas oportunidades, pelos talentos. Ou seja, é um espírito de gratidão. E quando eu amanheço pela manhã, qual que é o espírito? Qual que é o pensamento? É de otimismo, que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Para todos os masterminds aqui, essa expressão já finaliza as nossas, muitas de nossas aulas. A gente termina com o melhor ainda está por vir. À noite, gratidão por todo dia que passou, pela vida, por cada oportunidade vivenciado durante o dia. Na manhã, otimismo. Por quê? O melhor ainda está por vir. Carlos Wizard, muito obrigado. É com muita alegria que eu encerro essa live dizendo que foi edificante para cada um de nós. Obrigado por compartilhar conosco esta sua experiência de vida e por nos deixar esse ensinamento de que com família, fé e empreendedorismo nós podemos mudar o mundo. Muito, muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, eu faço parte da solução.com.br. Até Tá logo aqui, mais, fixado. o livro vai estar no seu celular. E a live vai ficar por mais 24 horas, a gente vai gravar, vamos colocar no YouTube. Muito obrigado para todos, tenham todos uma boa noite! Boa noite, boa noite. Até logo!